A mensagem de hoje tem um tema: amplie sua visão. E isso é muito interessante porque todo homem, toda mulher precisa ter a visão ampliada. E eu aprendi uma coisa, que só quem pode ampliar a nossa visão de vida, a nossa cosmovisão de mundo, é Deus. Deus é que pode ampliar a minha e a sua visão. E ter uma visão ampliada é muito importante, porque você sabe que a vida não está fácil para ninguém. De repente você veio aqui hoje na igreja, de repente você veio para cá direto do seu trabalho, você trabalhou o dia inteiro, acordou muito cedo hoje, não deu tempo nem de passar em casa. Não deu nem para tomar um banho, não deu nem para... De repente você chegou aqui, nem comeu nada, mas está sedento pela palavra, veio aqui em busca de Jesus. E isso é maravilhoso, porque esse é o melhor lugar para estarmos, seja na quarta-feira, no sábado, no domingo, é na casa do Senhor. E a vida está difícil para todo mundo. A vida é corrida para todo mundo. Não adianta. Seja qual for a sua posição, seja qual for o seu status, seja qual for a sua condição financeira, a vida é difícil mesmo. E é para todo mundo. E por ser tão difícil, nós muitas vezes nos encontramos em situações de crises, em situações de apertos, em situações onde muitas vezes nós não sabemos o que fazer. E nessas situações nós precisamos de visão ampliada. Nós precisamos enxergar algo mais, enxergar o além das coisas. E é sobre isso que eu quero pregar nessa quarta-feira, nessa noite de hoje. Eu vou pregar e vou ministrar em cima de uma história muito conhecida da Bíblia. Se brincar, uma das mais conhecidas é a história de uma viúva que vai de encontro a um grande homem de Deus chamado Eliseu, o profeta Eliseu. Essa história é incrível porque ela vai nos orientar, vai nos dar uma direção maravilhosa, o quanto nós precisamos ter uma percepção do quanto nós necessitamos de Deus, o quanto nós necessitamos da presença do Espírito Santo, da unção, do favor, dos milagres dele. Então por isso essa história de hoje, que está lá no segundo livro de Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 7, se você tiver a sua Bíblia, algum dispositivo que você possa acessar a sua Bíblia de forma online, o segundo livro de Reis, no capítulo 4, do verso 1 ao 7. E antes, enquanto você abre, momentos de crises, momentos de apertos, momentos estreitos, é ruim. Ninguém gosta de estar passando por apertos. Ninguém gosta de passar por processo. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você, que na vida, para que eu e você, para que de mim e você seja extraído o nosso melhor, é necessário passarmos por alguns processos. É necessário muitas vezes, às vezes, sermos imprensados, amassados, para que de mim e de você possa sair o que temos de melhor. Para que nesse aperto, nesse amasso, nesse processo, possa sair algo de bom, possa sair algum aprendizado, para que a gente possa aplicar na nossa vida e para que a gente possa viver o melhor de Deus aqui na terra. O apóstolo Paulo tem um trecho muito bom, muito legal, que ele diz lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12 e o verso 9, onde ele diz que escuta de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nesse contexto, Paulo diz que Deus fala no ouvido, ele ouve a voz de Deus, que a graça de Deus já bastava para ele, que independente das crises, independente dos espinhos que carregamos, que independente dos amassos que levamos da vida,
das imprensadas da vida que a gente leva, a graça de Deus já nos basta. E que o poder dele se aperfeiçoa em nós através da nossa fraqueza. Ou seja, quando estamos fracos, mas se estivermos em Cristo Jesus, aí é que nos tornamos fortes. E isso é maravilhoso. Isso é um ensinamento poderoso. Porque nós precisamos de Deus. Nós precisamos, mesmo no temor, na fraqueza, mesmo diante dos medos, nós necessitamos que Deus amplie a nossa visão em relação aos problemas da vida. E lá no segundo livro de Reis, no capítulo 4, do verso 1 ao 7, olha o que a Bíblia diz. Eu queria já ler esse trecho todo, para que você possa se situar nessa história. A Bíblia diz o seguinte: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro, uma botija de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas, e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Assim diz a palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Que a tua palavra hoje nos traga uma direção, que a tua palavra hoje nos dê entendimento e discernimento, que a tua palavra hoje possa ser como uma flecha em nossos corações, que a tua palavra hoje possa ampliar as nossas visões. Fica conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. O mais interessante dessa história, desse trecho que eu li, no segundo livro de Reis, do capítulo 4, do verso 1 ao 7, é que é uma história de uma crise tremenda dessa mulher. Um momento de grande aperto. Logo no início, ela procura um homem de Deus chamado Eliseu, um grande profeta do Senhor. Isso é interessante porque ela mostra o quanto ela sabia a quem procurar em momentos de crise. E a crise dela era muito forte, porque agora o seu marido não estava mais vivo. O seu marido era um discípulo de profeta, ou seja, era um profeta de Deus, em formação, em capacitação. Ela perdeu o sacerdote de sua casa. Agora não tinha mais o seu provedor, não tinha mais o seu marido, não tinha mais o seu sacerdote, o homem de oração, não tinha mais o homem de Deus dentro de casa. Agora só tinha ela e seus 2 filhos. E a Bíblia mostra que ela não tinha mais nada na despensa. A Bíblia mostra que ela não tinha mais mantimentos, que faltava tudo naquele lar. Mas o pior de tudo não é faltar algo, não é ficar sem a sua provisão. O pior de tudo é que ela estava a um ponto de perder seus 2 filhos. Porque naquela cultura daquele tempo, do povo hebreu, do povo judeu, se você não pagasse suas dívidas, você simplesmente era vendido como escravo, você era escravizado, você era tomado.
E ali ela tinha os seus 2 filhos, e agora o credor batia na porta da casa dela e estava simplesmente dizendo: se a senhora não me pagar o que deve, eu levarei seus 2 filhos como escravos. E aí eu queria que você analisasse esse momento tão difícil daquela mulher. Um momento onde ela não só estava sem nada dentro de casa, a sua despensa vazia, mas o pior é o que poderia acontecer. Se ela não pagasse os credores, os seus filhos seriam levados como escravos. E é isso que o mundo aí faz comigo e com você. É isso que Satanás ele tenta fazer comigo e com você. Ele tenta nos escravizar, porque o problema de tudo não é deixar de ter algo, o problema não é deixar de ter um carro, o problema não é perder um apartamento, o problema não é perder um bem material, o problema é você ficar escravizado por causa de alguma falta que tem em você. E eu faço uma analogia com esse credor, com o inimigo, com Satanás, porque Satanás tenta escravizar a mim e a você. O mundo aí fora tenta nos deixar escravos de coisas, de bens, de vícios, de prazeres momentâneos. E quando a gente fica escravizado, a gente vive numa crise eterna. Porque aquilo que está faltando nunca é preenchido. Simplesmente a gente fica escravizado por causa de uma falta. Aquela mulher estava em um momento difícil, estava passando por uma prensa, estava sendo amassada pela vida. E quantos de nós já sofremos tanto? Quanto de nós, de repente, você está aqui na igreja agora e está passando por um momento dificílimo. E está passando por um momento de prensa total. Tem gente te amassando, tem gente te pressionando. E você simplesmente não sabe a quem recorrer porque a sua visão está pequena. Você está míope, você não consegue enxergar além, não consegue enxergar quem pode te ajudar. E o primeiro ponto de hoje, o primeiro ensinamento que nós vamos aprender hoje, é que é necessário ter a convicção de que apenas Deus pode nos socorrer em meio às crises. Eu queria que você entendesse isso de uma vez por todas. Em momentos de crises, quem pode te socorrer com total convicção é Deus. Você tem que ter esse entendimento em seu coração, em sua mente, em sua vida, que em momentos de apertos é Deus que tem o poder de mudar a sua história, de mudar o seu rumo, de mudar o seu futuro. Isso é muito interessante porque no momento que aquela mulher está sendo pressionada, no momento que aquela mulher vem passando por um momento onde os seus filhos poderiam ser escravizados, ela lembra de quem pode ajudar ela. Ela lembra de quem pode socorrer ela. Ela lembra de quem pode dar a mão a ela. Ela simplesmente vai na casa de um homem de Deus, Eliseu. Eliseu era um homem que tinha ligação direta com o céu. Era um homem que Deus falava com ele. Então, no momento de pressão, ela vai até aquele homem que ela sabia que tinha intimidade com Deus. Ela vai pedir ajuda a um servo do Senhor, comprometido com a obra de Deus. E muitas vezes é isso que nós precisamos entender. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados, nós precisamos entender que quem pode tirar a gente desse rumo é o nosso Senhor. É o nosso Deus. Não vão ser pessoas, não serão coisas, não será o dinheiro. Não, será Deus. Nós precisamos viver dependendo dEle. Aquela mulher simplesmente se levanta, fica pressionada, se sente totalmente amassada e simplesmente ela levanta e diz: eu sei quem pode me ajudar. O inimigo estava pressionando, o credor estava em cima dela, mas ela disse: eu sei quem pode me livrar dessa. E ela vai atrás de Eliseu, diz para ele: o senhor conhece o meu marido? Ele agora não está mais entre nós, era um homem de Deus, comprometido.
Eu agora estou em apuros. Agora o credor está lá, eu não tenho nada na minha casa. E se eu não pagar, meus filhos serão escravos. Tem muita gente que está aqui hoje, que está sendo escravizado pelo pecado. Tem muita gente que está aqui hoje, que sentiu falta de algumas coisas na vida, e simplesmente recorreu ao inimigo. Tem muita gente que deixou algumas faltas serem preenchidas por credores. Satanás vive atrás de uma oportunidade. Satanás vive atrás de faltas na sua vida para simplesmente prender você, para simplesmente escravizar você, para que você nunca possa sair da coleira dele. Satanás te trata simplesmente como um cachorrinho, te pressionando, te amassando. Mas não tem problema nenhum em ser pressionado, não tem problema nenhum em ser amassado, não tem problema nenhum em tomar uma prensa. Isso faz parte da vida. O grande problema é você não recorrer à pessoa certa. Aquela mulher entendia, aquela mulher tinha uma visão ampliada, aquela mulher foi até Eliseu, um homem de Deus, e pediu ajuda. Aquela mulher foi atrás de Eliseu, e Eliseu, eu quero dizer para você, era a representação de Deus, era a representação de um bom homem, de um homem comprometido, cheio da unção, cheio do poder do Senhor. Em momentos difíceis, em momentos de apertos, meu irmão, entra no teu quarto, fecha a porta, se ajoelha e ora. Em momentos onde você não sabe mais o que fazer, clama, chora aos pés de Jesus, porque Ele vai ampliar a sua visão, Ele vai te dar a direção e nunca vai deixar você se escravizar em pecado ou em seta nenhuma do inimigo, no nome de Jesus. Aleluia! Um segundo ensinamento nessa mensagem de hoje, que é necessário reconhecer o seu lugar de falta. Mas como assim, pastor? Eu preciso reconhecer em mim, na minha vida, no meu íntimo, o que é que está faltando? Qual é a área da minha vida que está vazia? Qual é a área da minha vida que precisa ser preenchida? Isso é muito interessante porque no verso 2 do capítulo 4 do segundo livro de Reis, Eliseu pergunta à mulher. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa a não ser uma botija de azeite. O mais interessante disso tudo é que ele faz a pergunta sabendo o que ela precisava. Porque Jesus sempre, quando ia de encontro a homens e mulheres a quem ele curou, a quem ele fez milagres, lembra do paralítico do tanque de Betesda? Lembra do paralítico dos 4 amigos? Todas as vezes que Jesus ficava de frente para esses homens que iam em busca da cura, Jesus perguntava o que eles queriam, já sabendo o que eles precisavam. Eliseu não faz diferente. Fica de frente para a mulher e diz: o que é que você quer que eu faça? E todos os dias Deus pergunta para mim e para você: o que é que você quer que eu faça? Do que é que você está precisando? O que é que você precisa que eu mude na sua vida? Qual é a área da sua vida que está em falta hoje e não está preenchida? Porque eu quero preencher o seu coração. Muitas vezes nós nos sentimos vazios, sentimos falta de algo e queremos preencher com as coisas do mundo, queremos preencher com prazeres,
Mas deixa eu te dizer uma coisa, só quem pode deixar um homem pleno, uma mulher plena, simplesmente, completamente preenchida é Deus, é o Espírito Santo. Nós agora adoramos, nós pedimos, enche-nos, 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 porque quando Jesus nos enche, quando o Espírito Santo nos enche, nós não sentimos falta de nada. Nós não precisamos de carro, nós não precisamos de uma casa maravilhosa, não, porque aquele que é cheio da presença é contente com o que tem. Aquele que é cheio da presença não se importa com coisas. Aquele que é cheio da presença simplesmente o adora porque ele é maravilhoso, agradece porque está respirando, fica feliz porque está de pé, porque aquele que é cheio da presença de Deus não tem falta de nada. De nada. Aquela mulher tinha um sacerdote dentro de casa. Aquela mulher acordava pela manhã e aquele homem sentava à mesa com sua família e orava. Aquela mulher estava acostumada a um grande homem de Deus a ir se capacitar com os profetas, a voltar e normalmente orar junto com a sua casa, a abençoar os seus filhos. Agora aquela mulher não tinha mais o sacerdote. Era como se ali agora não existisse mais a presença de Deus. Era como se agora a unção tivesse acabada. E eu quero que você entenda, eu entendo o sofrimento dela, eu entendo a crise dela, mas no momento que ela é pressionada, ela vai em busca do homem de Deus. Ela vai em busca de um profeta. Ela vai em busca daquele que tem unção, que tem poder. Daquele que é instrumento do Senhor. Eliseu pergunta o que é que está faltando, o que é que ela tem em casa, e ela simplesmente diz: eu só tenho uma botija de azeite. Só que antes de dizer que ela tinha uma botija de azeite, ela diz: eu não tenho nada. Mas por que, pastor? Ela disse que não tinha nada e depois diz que tem uma botija de azeite, porque aquilo para ela não era nada. Porque o seu marido já tinha ido embora, a presença de Deus já tinha ido embora, a unção já tinha ido embora. Então simplesmente quando o profeta pergunta o que é que você tem, ela diz: eu não tenho mais nada, Senhor. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Senhor, eu só tenho um pouquinho de esperança. Senhor, eu só tenho um pouquinho de fé. Eu ainda tenho, Senhor, um pouquinho de unção. Se a gente parar para analisar, aquela mulher era como aquele óleo que ela tinha. Você sabe que para que possa se extrair o óleo, o azeite, uma azeitona tem que ser amassada, pressionada, prensada. Aquela mulher agora estava como uma azeitona, sendo amassada, sendo prensada, apertada. Mas quando eu amasso uma azeitona, quando eu pressiono uma azeitona, eu vou extrair dela o que ela tem de melhor: o azeite virgem. Deus estava pressionando aquela mulher, Deus estava amassando aquela mulher, porque muitas vezes a nossa vida é desse jeito. De repente você está aqui hoje dizendo: mas pastor, tem anos que eu estou sendo amassado, tem anos que eu estou sendo pressionado. É porque Deus quer extrair o que você tem de melhor. Deus quer tratar o seu coração, Deus quer tratar a sua mentalidade, Deus quer corrigir algumas coisas que você não vem fazendo da maneira certa. Deus está te pressionando, está te amassando, mas na hora certa vai sair o melhor óleo, vai sair o melhor azeite, na hora certa vai sair o óleo da unção, na hora certa vai sair poder de Deus sobre a sua vida. Aquela mulher diz para o profeta: eu só tenho um pouquinho de óleo, eu só tenho um pouquinho de azeite. E praticamente aquele profeta queria encher aquela botija. Qual é a área da sua vida hoje que está em falta? Será que é na área financeira? Será que é na sua vida conjugal que está faltando alguma coisa? O que é que está faltando em você, que agora você não dorme mais direito? O que é que está faltando na sua vida, que agora você não consegue tirar uma boa noite de sono? O que é que está faltando na sua vida, que você já acorda com dor de cabeça? Qual é a falta que você tem na sua vida, que você agora se levanta para trabalhar e não tem mais vontade de ir trabalhar?
Qual é a falta que tem na sua vida que agora você não consegue mais sonhar? Você não consegue mais planejar, você não consegue mais se alegrar, você não consegue mais sorrir. O que é que está faltando? O que está faltando para você, meu irmão, minha irmã, é a presença do Espírito Santo de forma plena. O que está faltando para você é você se encher dele, do óleo dele, da unção dele, do poder dele. O que está faltando para você é a presença 100% do Senhor de manhã, de tarde e de noite. Porque mesmo diante de crises, mesmo diante de apertos, mesmo diante do amasso da vida, quando você estiver simplesmente 100% nele, nada disso vai fazer você sair do rumo que ele já planejou para você. Aleluia! O diabo tenta preencher as suas faltas com prazeres momentâneos, para simplesmente te aprisionar, te escravizar. Jesus não, ele te dá liberdade. Jesus te preenche para você ser liberto. Jesus te preenche para você usufruir das maravilhas que ele pode te proporcionar nessa vida. O profeta pergunta, e ela diz: eu só tenho um pouquinho de óleo. E de repente você está igual a essa viúva aqui hoje. Ainda tem um pouquinho de esperança. Ainda tem um pouquinho de fé. Ainda tem um pouquinho do seu sonho em você. Ainda tem um pouquinho de um projeto que você sempre quis realizar, mas a vida parece que vem te amassando. Se você está aqui hoje, eu sei que algum óleo ainda tem em você. Esse óleo não acabou de forma completa. Nós precisamos reconhecer qual é o lugar que está faltando em nosso coração. O que é que está faltando da nossa vida, para que Jesus Cristo possa preencher de maneira plena. Terceiro e último ponto. É necessário repartir para viver o milagre. E você vai entender muito bem, porque no versículo 5 e 7 do mesmo capítulo 4 do segundo livro de Reis, a Bíblia diz: a mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. O mais interessante dessa história é que quando o profeta pergunta àquela viúva do que ela precisava, e pergunta também o que é que ela tinha, ela diz, em primeiro, que não tinha nada. Em segundo, ela diz que tinha apenas um pouco de azeite. E ele simplesmente diz para ela: traz o que tu tem. E pega várias vasilhas. Aquela viúva não tinha muitas vasilhas dentro de casa, e ele manda ela pegar mais vasilhas. A Bíblia diz que ela manda seus filhos ir em busca de vasilhas. Mas o mais interessante é que aqueles filhos dela devem ter saído de casa em busca de vasilhas, tocando na porta de cada vizinho e pedindo vasilhas. Mas não eram vasilhas cheias de azeite. Eram vasilhas sem nada, vazias. E de repente você está aqui, hoje, e está vivendo por momentos difíceis, por um momento de crise, de aperto, está sendo pressionado, e você está preso a alguém, está preso à ajuda de alguém, porque quando você está preso a alguém, quando você está preso à ajuda de alguém, você fica praticamente, às vezes, devendo uma explicação para alguém. Aquela mulher agora sai na vizinhança para pegar, não macarrão, arroz, carne, feijão, o óleo. Não, o profeta diz: eu quero a vasilha, mas eu quero vazia. Você agora não vai pedir mais o alimento. Agora eu quero
a vasilha vazia. Eu quero a botija vazia. Você agora não vai bater lá e vai pedir ajuda de ninguém. Hoje eu vou te libertar. Era como se aquele homem tivesse dizendo para ela: hoje eu vou te dar liberdade. A partir de hoje você não vai mais pedir nada para ninguém. A partir de hoje credor nenhum vai bater mais na sua porta. A partir de hoje eu vou te dar uma liberdade tão grande que você vai sustentar a sua casa. A partir de hoje você traga vazia, porque quem vai encher é Deus. A partir de hoje pegue cada vasilha, porque o óleo quem vai derramar é o Senhor. A partir de hoje, meu irmão, eu não sei como é que está a sua vida aqui hoje. Eu não sei como é que você está vivendo, eu não sei, mas aquilo que você antes precisava dos outros, hoje Deus está dizendo para você: pegue a vasilha, mas traga vazia, porque quem vai encher sou eu, quem vai ser o provedor sou eu que vou derramar. Não vai ser o seu vizinho, não vai ser o seu pai, não vai ser a sua mãe, não vai ser o seu amigo, não vai ser o seu líder. A partir de hoje, eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, a partir de hoje Deus vai te dar liberdade. A partir de hoje você vai levar a vasilha vazia, e quem vai derramar o óleo sobre você é o próprio Deus. Quem vai derramar a unção sobre você é o próprio Deus. Quem vai te dar a liberdade é o próprio Deus. Quem vai te dar a provisão é o próprio Deus. Nada vai faltar para você a partir de agora. Aleluia! O profeta pediu as vasilhas. Eu fico imaginando os filhos delas correndo com cada vasilha, ela com o restinho da botija do azeite derramando, e todas as vasilhas sendo preenchidas plenamente. E o profeta dizia: bota mais vasilha, e ela preenchendo, e o azeite jorrando. E o azeite jorrando. Porque agora ela não ia mais pedir, agora ela ia dividir. Agora ela estava entregando, agora ela não estava mais pedindo, agora ela tinha muito azeite. Eu fico imaginando que cada vizinho que deu uma botija a ela entregou azeite também. Eu fico imaginando: traz o que tu tem. E ela dizendo para o profeta: Senhor, só tem 1/4 do azeite. Ele agora pega as vasilhas. Mas Senhor, tem 10 vasilhas aqui, mas só tem 1/4 do azeite. É desse jeito mesmo que eu vou fazer. Bota a vasilha e começa a jogar o azeite. Mas Senhor, só tem 1/4 de azeite. Ele é esse 1/4 de azeite que vai encher as 10, 20, 30, quantas vasilhas você trouxer aqui hoje. É necessário repartir para viver o milagre. Aquela mulher agora não estava mais pedindo. Aquela mulher agora não estava pedindo mais a ajuda de ninguém. Ela só queria uma vasilha vazia. Porque agora ela ia ser a dona do pedaço. Porque agora o óleo, quem quisesse, ia ter que comprar ela. Quem quisesse óleo agora, ia ter que pegar dela. Eu não sei se você está entendendo, meu irmão. Ela teve que entregar o que ela tinha, 1/4 de azeite, para poder viver o sobrenatural de Deus. Ela só tinha 1/4 de azeite, mas agora ela estava entregando simplesmente tudo o que ela tinha a um homem de Deus. E quando ela entregou o que ela tinha, quando ela entregou simplesmente o que ela tinha, Deus fez jorrar azeite em diversas vasilhas. Se você estiver pronto para entregar o seu coração completamente para Deus, Deus vai jorrar o óleo dele sobre você. Você está pronto, meu irmão? Você está pronta, minha irmã? Você está pronto para se entregar completamente para Deus? Você está pronto para entregar o que Ele quer hoje de você? Você está pronto para entregar a sua vida? Você está pronto para entregar a sua família? Você está pronto para entregar o seu casamento? Você está pronto para entregar os seus filhos a Ele? Porque quando você entregar, Ele vai derramar o óleo sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua descendência. Levanta do teu lugar, meu irmão, minha irmã. Comece a adorar. Comece a dizer: aqui estão as minhas vasilhas, Senhor. Aqui